Bom dia, agronegócio. Hoje é quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025. São 8 horas em ponto, pelo horário oficial de Brasília. Sejam bem-vindos à nossa abertura de mercado. Estamos ao vivo aqui pelo Notícias Agrícolas, com a nossa TV Notícias Agrícolas, para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil. Juntos vamos construindo a nossa manhã. Nesta edição de hoje, mais uma vez, vamos dar destaque ao cenário político, porque o ministro Dias Toffoli anulou todos os processos contra o ex-ministro Antônio Palocci, acusado de receber propina no caso da Lava Jato, ali pela Odebrecht. E, enfim, já é sabida a história de Antônio Palocci, que foi reescrita desde ontem pelo Dias Toffoli. A gente vai falar sobre isso. Ao mesmo tempo, Flávio Dino vai presidir a primeira turma no STF no julgamento de Jair Bolsonaro. Vamos falar desses dois temas importantes no cenário político do Brasil. Ainda entre as nossas notícias de hoje, entre os nossos destaques desta quinta-feira, estão as invasões de terra que voltam a se intensificar ali no Paraná, na região de Tamarana. Ontem nós demos essas informações com detalhes e hoje nós vamos falar um pouco mais sobre isso, até porque nós temos visto ainda em discussão toda a condição do marco temporal. Mais uma vez a lei volta a ser ameaçada. A FPA tem trabalhado sobre isso de forma muito intensa, tentando ali ajustar todos os pontos para que não se desfaça um trabalho de quase 3 décadas de discussão e aprovação no Congresso Nacional dessa lei que é determinante para o futuro do Brasil, para o futuro inclusive da segurança jurídica dos produtores rurais e dos povos indígenas. Vamos falar também sobre a exportação de gado vivo. A Justiça diz que tudo bem, tudo certo, estamos alinhados para fazer esse movimento, para ampliar as nossas exportações de gado vivo. Vamos falar também em detalhes sobre essa situação e vamos tratar também da moratória da soja, porque continua sendo destaque. A ProSoja foi então defender a lei que prevê o fim desta ação no Supremo Tribunal Federal. Nós vamos tratar de todos esses assuntos no nosso quadro de entrevistas. Hoje é quinta-feira, dia de Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio, para que você tire todas as suas dúvidas sobre o mercado da soja e derivados. Vamos falar um pouquinho de milho também, porque hoje tá tudo interligado, então nós estamos esperando a sua participação, o seu comentário e já as suas perguntas para Matheus Pereira, aqui no Bom Dia Agronegócio, onde você sabe antes e primeiro as informações que direcionam o seu dia e os seus negócios. Antes de mais nada, checar os preços. Importantíssimo que façamos isso, porque hoje temos de volta os grãos em alta na Bolsa de Chicago. Então nós temos para soja $10,38 por bushel agora, 0,6% de ganho, milho $5 mais 1 centavo, 1% de alta, e o trigo $5,94, 0,4% de ganho. Vamos ainda checar os derivados de soja. Nós temos farelo e óleo para observar. O óleo continua sua trajetória positiva, 1,6% de ganho agora, são 47 centos mais 26 por libra-peso. O farelo de soja cai um pouquinho, 0,1% de baixa, $302,80 por tonelada curta. Vamos agora à Bolsa de Nova York, onde continua muito intensa a volatilidade para o café. 1,8% de baixa hoje, $4,04 mais 20 por libra-peso. O mercado tem tido uma semana de oscilações bastante intensas, um mercado muito agitado, mas com fundamentos ainda mantidos. Então nós temos um cenário claro, é um mercado altista, todavia muito volátil essa semana. Quando cai, cai muito, quando sobe, sobe forte. Então temos essa volatilidade mantida para o café. O açúcar vai tentando recuperar e manter patamares importantes ali. Nesse momento, 20 centos mais 86 por libra-peso, uma alta de 0,8%. Olhando para o algodão, também em campo positivo, 0,1% de alta, vai a 67 centos mais 75 por libra-peso. O algodão nesta manhã de quinta-feira na Bolsa de Nova York. E vamos checar as demais commodities também, por que não dizê-las? E temos petróleo, hoje também trabalhando em campo positivo. Então, no WTI, 0,2% de alta, $72,24 por barril. No Brent, são $76,23 e uma alta de 0,3%. Gás natural caindo 2,8%, prata, cobre e ouro subindo. O ouro 1,2% de alta, a prata expressivos 2,2% de ganho agora e o cobre sobe 1,2% na manhã desta quinta-feira, dia 20 de fevereiro de 2025. Dólar index subindo ou descendo?
caindo um pouquinho hoje, 0,3% de baixa, são 106 pontos mais 750. E para concluirmos, vamos às bolsas asiáticas, onde temos fechamento negativo para o óleo de palma na bolsa da Malásia e na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. Lembrando que para ambas as negociações já se concluíram nesta quinta-feira. Nós temos então o farelo fechando em alta, o óleo de soja acompanhando, o milho e o suíno também. Todos eles subindo na bolsa de Dalian, mercado futuro chinês. Este é um levantamento da Agriinvest Commodities. 8 horas e 5 minutos pelo horário de Brasília. Checamos os preços, vamos checar as manchetes. Hora das nossas notícias da manhã. Bom, senhoras e senhores, começando as notícias de hoje, o julgamento de Jair Bolsonaro terá, então, na presidência da primeira turma, o senhor Flávio Dino. Veja só o que diz a informação. O colegiado responsável pelo julgamento mudará de comando e Flávio Dino assumirá a presidência da primeira turma do Supremo Tribunal Federal em outubro, durante o julgamento de Jair Bolsonaro, e ele deverá ocupar este cargo até 2025. O principal objetivo é finalizar o julgamento ainda neste ano, evitando que o processo se estenda para o período eleitoral que se aproxima. Flávio Dino terá a tarefa de estabelecer, melhor dizendo, os procedimentos do julgamento, o que poderá ser contestado pelos advogados de defesa de Jair Bolsonaro. A expectativa é de que o julgamento avance rapidamente, claro, não é? Não seria diferente. E com a possibilidade, inclusive, de Dino aumentar o número de sessões para acelerar o processo. E certamente Flávio Dino fará esse movimento, deverá entregar todo o seu conhecimento e a sua dedicação a este julgamento. Faz muito sentido. Flávio Dino, que já foi ministro da Justiça, declarou que não possui inimigos pessoais e que irá conduzir a análise de eventuais processos contra adversários políticos de acordo com a legislação vigente. O foco é concluir o julgamento até o final deste ano e o primeiro passo será a avaliação do recebimento da denúncia, que decidirá se os acusados se tornarão réus. A previsão é de que essa análise inicial ocorra até abril. A composição da primeira turma inclui, além de Dino, os ministros Alexandre de Moraes, Luiz Fux e Carmen Lúcia. Vale ressaltar que esta formação do colegiado pode ser alterada com a mudança da presidência do STF, que está prevista para setembro deste ano. Hoje, presidido por Carmen Lúcia, vejamos qual será a possibilidade, então, o que vem na sequência. Mas fato é que essa situação e essa presidência de Flávio Dino da primeira turma no STF, ela vai, ou ela se choca, ela chega no mesmo momento onde nós vemos os processos da Lava Jato serem anulados porque, sob a condição e o entendimento do STF de que nós tínhamos ali um conflito de interesses, a partir do momento que o juiz da Lava Jato foi Sérgio Moro, que depois veio a ser ministro da Justiça do ex-presidente Jair Bolsonaro. Agora, o ex-ministro do presidente Lula, da Justiça, o senhor Flávio Dino, vai presidir um julgamento contra o ex-presidente Jair Bolsonaro. Esse é o Brasil dos brasileiros, senhoras e senhores. É uma surpresa atrás da outra. Então, faz bastante sentido a gente entender e ir juntando essas peças todas desse quebra-cabeça que é o Brasil. Difícil montar? Difícil montar. Vamos então para a nossa segunda manchete desta manhã de quinta-feira. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, ordenou abre aspas, nulidade absoluta de todas as ações contra o ex-ministro da Fazenda e da Casa Civil, Antônio Palocci, no âmbito da Operação Lava Jato. O caso corre sob sigilo de justiça, mas o ministro embasa a decisão, a qual a CNN, que teve acesso, nos integrantes da referida operação e pelo ex-juiz Sérgio Moro no desempenho de suas atividades perante o juízo da 13ª Vara de Curitiba, ainda que na fase pré-processual. A defesa do ex-ministro
acionou o Supremo para obter a mesma decisão dada a Marcelo Odebrecht no mesmo caso em maio de 2024. No caso Odebrecht, Toffoli considerou que houve um conluio de integrantes da Lava Jato para ignorar o processo legal e o princípio da ampla defesa. Conluio houve, ministro, quando todos eles estavam ali alinhados num esquema de propina que foi um dos maiores escândalos desse país. Este sim foi um conluio. Bom, Antônio Palocci foi preso lá em 2016, condenado em junho de 2017 por corrupção e lavagem de dinheiro por 18 anos. Na sequência, ele conseguiu reduzir a sua pena pela metade. Ele cumpriu 2 anos, ele ficou 2 anos detido ali no Paraná, numa condenação de 12. A sentença foi dada como nula pelo Superior Tribunal de Justiça, o STJ, e lembrando, depois ele foi mandado à prisão domiciliar, porque foi condenado e preso Antônio Palocci. Por que foi reduzida a sua pena? Por um acordo de delação premiada. E neste acordo de delação premiada, não só ele colocou ali e ficou bastante evidente o problema que tinha, né, todo aquele esquema de corrupção, como eu falei, um dos maiores escândalos deste país, como também ele disse durante essas delações premiadas que o Lula, o atual presidente da República, sabia dos esquemas de corrupção, tinha conhecimento e assim tocou a sua vida. Então veja só que loucura, delação premiada, a delação foi aceita, a pena foi reduzida e mesmo depois da delação ele teve agora a nulidade absoluta dos seus processos. Tá zerada a ficha de Antônio Palocci, senhoras e senhores. E vejam vocês, né? É isso que acontece. E agora, claro, vai haver uma série de situações, enfim, de entendimentos. A própria defesa de Jair Bolsonaro deverá se valer de algumas dessas situações. Enfim, vejamos o que acontece. Na decisão, o ministro Dias Toffoli afirma que os procuradores e juízes que atuaram na Lava Jato adotaram um padrão de conduta ignorando o contraditório, a ampla defesa e a própria institucionalidade para garantir seus objetivos pessoais e políticos, o que não deve acontecer com o Flávio Dino presidindo a primeira turma do STF no julgamento de Jair Bolsonaro, disse Dias Toffoli na sua decisão. O necessário combate à corrupção não autoriza o fiscal e o aplicador da lei a descumpri-la, devendo-se lamentar que este comportamento, devidamente identificado a partir dos diálogos da Operação Spoofing, tenha desembocado em nulidade com enormes prejuízos para o Brasil. Em outras palavras, o que poderia e deveria ter sido feito na forma da lei para combater a corrupção foi realizado de maneira clandestina e ilegal, equiparando-se o órgão acusador aos réus na vala comum de condutas tipificadas como crime. Bom, é isso. Na delação, finalizando e reforçando, o ex-ministro Antônio Palocci dos governos Dilma e Lula afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sabia dos esquemas de corrupção na Petrobras. O PT, à época, emitiu uma nota classificando as afirmações como mentirosas. Também puderam. Era o que faltava. O PT emitiu uma nota dizendo, né, realmente o que o Palocci disse é verdade, prendam-nos todos. Impossível. 8h14 pelo horário de Brasília. Brasília está, de fato, pegando fogo mais uma vez e vejamos o que acontece. Bom, Alícia Mariato, bom dia, Carlinha, avante. Seja forte e resiliente, você é a nossa voz, é nosso talento e representante no jornalismo de agronegócio brasileiro. Não estava esperando isso, viu, Alícia? Obrigada. Eu recebi aqui, ó, tem um comentário importante para você. Não estava esperando, muito obrigada. Para nós, nesse momento, onde nós estamos encampando, inclusive, novos projetos aqui no Notícias Agrícolas, é muito importante saber que nós estamos no caminho correto, que nós estamos entregando um jornalismo corajoso e de qualidade, porque é preciso ter coragem, viu, Alícia, para dizer o que precisa ser dito, né? Então, só dar a notícia, nem isso não é fácil. Não vou dizer que isso é fácil, porque não é. O jornalismo é uma profissão que exige, acima de tudo,
muita coragem. E isso nos sobra aqui no Notícias Agrícolas. Nós continuaremos a ser a voz de vocês, então contem conosco, porque nós, de fato, vamos continuar fazendo isso. Nós sabemos o que estamos fazendo, nós temos certeza do caminho que queremos seguir e juntos nós vamos construir um Brasil melhor, se Deus quiser. Nós somos forjados pelo João Batista Olive, que diz um dia sim, o outro também, que o Brasil é do brasileiro e que ele acredita no Brasil. Nós também somos frutos da mesma árvore. Então, muito obrigada, Alice. É muito bom saber que nós temos pessoas atentas ao que estamos fazendo para nos direcionar e nos dizer, vocês estão no caminho certo. Obrigada mais uma vez. Estou realmente emocionada com esse comentário. Muito obrigada. São 8h15 pelo horário de Brasília. Seguimos por aqui. Um outro assunto importante. No início dessa semana, nós tratamos da condição do marco temporal. A lei que determina uma data para que as demarcações de terras indígenas aconteçam, se mantenham, aumentem ou diminuam. Isso é fundamental para a segurança jurídica, tanto dos povos indígenas quanto de produtores rurais, principalmente, mas para a segurança jurídica do país de uma forma geral e a garantia do direito à propriedade privada, que é um direito previsto na Constituição. Diante disso, nós destacamos as invasões que voltaram a se intensificar no Paraná, inclusive com o olhar atento da Frente Parlamentar do Agronegócio Brasileiro, e isso é realmente uma situação recorrente no país, e essas invasões, tanto esses conflitos indígenas entre produtores e indígenas, né, e as invasões de terra pelo MST, elas sempre se intensificam também nos governos do PT. Talvez porque eles lhes prometam coisas que não possam cumprir. Aí o que eles fazem? Dão poder de polícia à FUNAI. Uma loucura sem tamanho, algo inconstitucional, e aí dá espaço para que tudo isso se inflame mais uma vez e nós tenhamos que noticiar algo triste. E, aliás, as imagens estão disponíveis para você aqui no Notícias Agrícolas. A notícia está no ar desde ontem já, para que você veja as imagens. São estarrecedoras, como sempre são. Os conflitos entre produtores rurais e indígenas estão se intensificando no município de Tamarana, no norte do estado do Paraná. Aproximadamente 200 indígenas estão na propriedade de Eucler Alcântara Ferreira, impedindo que se realize o início do plantio do milho safrinha, conforme reportou o agricultor. De acordo com o relato do produtor rural, que foi acessado pela nossa produtora Andressa Simão, a matéria é dela, a reportagem é dela, está disponível para você. O embate se intensificou na última sexta-feira, no qual os indígenas ocuparam 70 alqueires da propriedade e o seu Eucler nos conta. Ficamos aproximadamente 5 horas com quase 200 índios em volta de nós, dizendo que não iam me deixar plantar nada e que se eu entrasse com os tratores para executar o plantio do milho safrinha, iam tacar fogo nos tratores e nas edificações. Não é blefe, sabemos como as coisas correm e sabemos que isso acontece. Tem uma foto do seu Eucler de joelhos, com um monte de gente na volta dele, dentro da propriedade dele, de joelhos, querendo trabalhar. Eu falo, né, eu vou dividir essa foto com vocês, sendo, como eu disse, forjada pelo senhor João Batista Olive, é impossível que eu possa dar essa notícia de uma forma, ou com tranquilidade, ou sem achar que isso é um grande absurdo, ou sem achar que o Brasil, né, tá indo para um caminho que a gente não sabe nem o que dizer. Vai aparecer já para vocês essa foto. Está de joelhos um senhor que quer trabalhar, que quer plantar a sua segunda safra de milho, e vocês agricultores que estão aqui comigo sabem muito bem da necessidade de se plantar a segunda safra de milho, custosa, hein? Dólar a 6 e pouco. E aí como é que faz custo de produção? Hoje para vender com um dólar abaixo de 5,70. Mas dizem que é fácil ser produtor rural. Então essa foto que vocês estão vendo é o seu Eucler de joelhos, tentando trabalhar. É uma loucura que, em 20 de fevereiro de 2025, senhoras e senhores, nós tenhamos que trazer esse tipo de registro. Onde é que está a FUNAI e o seu poder de polícia? Onde é que está o Ministério Público?
Aonde estão as autoridades? Porque a FPA está fazendo o seu trabalho. A FPA está cuidando. O deputado Alceu Moreira, que já foi, inclusive, presidente da FPA, e todos eles acompanham esse caso muito de perto, né? Ele falou sobre isso e ele disse o seguinte: o caso é de desordem pública. Por conta disso, segundo ele, a autoridade policial do Paraná não está tratando os casos indígenas de forma adequada. Ele disse, abre aspas, isso é desvio de conduta e os invasores devem ser retirados imediatamente. Nem de longe é uma situação de demarcação de terras. De acordo com o presidente da FPA, o deputado Pedro Lupion Tamarana é um município paranaense de grande importância produtiva, com terras demarcadas desde os anos 1950. No entanto, segundo ele, indígenas resolveram invadir propriedades privadas. Abre aspas para Pedro Lupion. Não tem relação com o marco temporal. É puramente invasão de terras. A FPA é solidária à situação e os produtores podem contar com o nosso apoio para tratar disso. O que estiver ao alcance da bancada será feito. Durante o desentendimento, uma das pessoas que estão ali, né, o advogado e sócio e membro da Sociedade Rural do Paraná, o senhor Rodolfo Siciliato, afirma que não se trata de uma terra ocupada tradicionalmente por indígenas e não envolve o marco temporal. Ele disse, abre aspas, nós estamos falando de uma propriedade que desde os anos 50, quando foi titulada pelo estado do Paraná, titulada, hein? É ocupada desde sua origem por particulares e que neste local exercem agricultura, porque ainda há essa prerrogativa. Ah, não, estamos invadindo terras improdutivas. Porque geralmente a gente escuta isso, né? Nos casos de invasão de terra e de esbulho possessório, é a terra improdutiva. Não, tá aí o senhor Eucler querendo trabalhar, plantar o seu milho safrinha, mas não pode. Tem que ficar de joelhos. Ah, faça-me o favor. Vamos ver de novo essa foto? Porque assim, ó, o relato. Eu vou dividir de novo o relato do seu Eucler com vocês. Ai, Carla, que sensacional. Não. Não é sensacionalismo, não é para não, é para que a gente possa compartilhar isso até que isso chegue às autoridades e nós tenhamos uma solução efetiva e definitiva sobre esse assunto. O seu Eucler disse, de novo, ficamos aproximadamente 5 horas com quase 200 índios em volta da gente, dizendo que não iam me deixar plantar nada e que se eu entrasse com os tratores para executar o plantio do milho safrinha, iam tacar fogo nos tratores e nas edificações, relatou o produtor Eucler Alcântara Ferreira. Quantos anos tem o seu Eucler? Ah, faça-me o favor. É de novo, hein? É de novo. 2025. E mais. Eu digo mais. E não sou eu que estou dizendo, eu estou relatando que quem é o jornalista, né? É o mensageiro do que acontece. Pois bem, o que nós ouvimos? O que aconteceu semana passada, hein? Os indígenas foram à frente parlamentar da agropecuária pedir, por favor, nos ajudem, queremos produzir, queremos progredir, queremos ter dignidade, queremos sair lá de 1500, onde nos encarceraram, para a gente ter uma vida normal em 2025, como qualquer brasileiro comum. Mas não, nós temos que fazer o quê? Incitar esse tipo de coisa para que eles sejam reféns das suas necessidades e continuem dando espaço a governos que fazem o quê? Inflamam narrativas como essa. Aí o seu José Natal diz assim, ó, o brasileiro de bem está de joelho para os desordeiros que tomaram o Brasil. Aí não sou nem mais eu que estou falando, é a nossa audiência dizendo e acompanhando tudo o que está acontecendo. São 8 horas e 24 minutos, vamos seguir por aqui, porque tem coisa ainda acontecendo no Brasil que você precisa continuar sabendo. De novo, todas essas informações, mais imagens e o que está acontecendo está disponível para você aqui no Notícias Agrícolas. Nós continuamos a acompanhar esses casos de perto, inclusive junto da Frente Parlamentar da Agropecuária, para entender o que vai ser feito no estado do Paraná. Aliás, o senhor Ratinho Júnior vai ter que também tentar entender essa situação, governador. O senhor vai ter que olhar para esses casos também. Não vai ter jeito. Bom, seguindo por aqui, as exportações de gado vivo, essa é a nossa quarta manchete de hoje, as exportações de gado vivo, elas são sempre um ponto de polêmica, mas dessa vez a justiça deu sinal verde para que haja, né,
a continuação dessa atividade, o Tribunal Regional Federal da Terceira Região decidiu, nessa quarta-feira, que a exportação de gado vivo do Brasil para abate em outro país está de acordo com a legislação brasileira e não representa maus tratos. O embarque desse tipo de carga foi contestado pelo Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal e teve sentença favorável em primeira instância em 2023. A União apresentou uma apelação ao tribunal com sede em São Paulo. A turma de desembargadores da corte concordou por 3 votos a 0 com a derrubada, melhor dizendo, da decisão anterior que havia proibido a exportação de animais vivos em todos os portos do país. O Fórum Nacional de Proteção e Defesa Animal afirmou em nota que vai recorrer à decisão do STJ e ao Supremo Tribunal Federal, o STF. A ONG manifestou indignação com a posição do tribunal, que representa um retrocesso para a causa animal. Eles disseram: não iremos desistir de lutar para acabar com essa prática cruel. Iremos recorrer ao STJ e ao STF. É lamentável que todas as provas produzidas ao longo do processo tenham sido desconsideradas, afirmou a diretora jurídica do Fórum Animal, Ana Paula de Vasconcelos, em um comunicado. No recurso julgado pelo TRF3, a União alegou que o transporte de animais vivos não estaria intrínseca e inerentemente relacionado a maus tratos. Óbvio. A Procuradoria Federal também apontou que a regulação existente já é suficiente para disciplinar o assunto. O julgamento no TRF3 começou em dezembro do ano passado, mas foi interrompido por um pedido de vistas. Naquela ocasião, o desembargador Neri Júnior já havia votado favoravelmente às exportações. Com a retomada do julgamento, o desembargador Carlos Delgado, que havia pedido vistas, apontou que cabe ao Poder Legislativo e não ao Judiciário estabelecer normas mais rígidas sobre o transporte de animais. No voto, ele explicou que, diante da ausência de comprovação de que o transporte de animais por si só configura uma atividade cruel, era inevitável concluir pela improcedência da ação inicial, segundo o material compartilhado por Eduardo Diamantino, sócio do Diamantino Advogados Associados, que representou a ABCZ, Associação Brasileira de Criadores de Zebus, nessa ação. É importante lembrar, as exportações de gado vivo em 2024, elas bateram recorde, as vendas somaram 850 milhões de dólares, teve uma alta de receita de 74% em relação a 2023, o volume comercializado alcançou 373,6 mil toneladas, um crescimento de 87% na comparação anual. Iraque, Turquia e Egito foram os principais mercados, destino de 80% dos embarques de bovinos do Brasil. O que acontece? Só para a gente fazer um contexto rápido, né? Embora a gente precise avançar aqui com as nossas manchetes. É preciso lembrar que as exportações de gado vivo do Brasil, elas têm uma legislação bastante rígida, por mais que pareça, né, que não é só colocar animais dentro de um navio e tocar para o Iraque, para a Turquia, para o Egito ou para qualquer canto desse país. Não. Veterinários vão acompanhando, uma equipe profissional vai acompanhando esses animais para que eles estejam em condições adequadas. É como eles estarem, óbvio, não 100%, mas como eles estarem ali no seu ambiente, se vivem num confinamento, por exemplo, eles estão ali. Existe uma adequação das embarcações para levar esses animais aos seus países de destino. Por que nós selecionamos? Não. É possível perceber aqui quais são os nossos principais destinos. Então, Iraque, Turquia e Egito são países que têm uma população muçulmana, né, que professam a fé do islamismo elevadas. E nós sabemos que os professadores da fé islâmica, eles adquirem produtos halal. Então, o abate desses animais, por que esses países adquirem tantos animais vivos? Porque fazem o abate de acordo, e claro, o Brasil também faz esses abates halal, que tem uma série de parâmetros para acontecer. Então, o abatedor tem que ser ou muçulmano, ou saber da fé islâmica, ele precisa, durante o abatimento do animal, ele precisa fazer uma oração, que é o Bismillah, né? Agradecendo, enfim, a Allah e agradecendo pelo alimento e por aquele animal tá provendo esse alimento, enfim, precisa ser um corte certeiro,
na jugular, enfim, tem uma série de prerrogativas. E o Brasil, ele é inclusive líder no abate e na exportação de proteínas halal, mas existe essa condição da exportação do gado vivo também por isso. E, de novo, existe uma legislação severa, existe uma adaptação, não é só colocar um monte de animais dentro de um navio e mandar eles para esses países, pelo amor de Deus. De novo, é 2025, senhoras e senhores. O agronegócio brasileiro é modelo para outros países. Então, nós sabemos o que acontece. Aí vem uma ONG, porque a causa, porque a prova. Não, nós também temos a BCZ, por exemplo, também mostrando a necessidade que nós temos de, inclusive, levar esses animais em segurança. Um animal que passa por maus tratos, ele é improdutivo. Então, por favor, são 8 horas e 30 minutos, seguimos por aqui. Vamos mantendo a atualização, inclusive, dessas informações. Para fechar as nossas notícias da manhã, vamos falar sobre a moratória da soja, porque a ProSoja Brasil foi defender o fim da moratória da soja no STF, foi falar sobre esse caso e, de fato, né, algo que realmente ainda preocupa, ainda traz muita insegurança. E a informação da ProSoja Mato Grosso dá conta de que o seu presidente, o senhor Lucas Costa Weber, esteve nesta quarta-feira, dia 19, no Supremo Tribunal Federal, defendendo a constitucionalidade da Lei número 12.709, de 24 de outubro de 24, acompanhado de parlamentares, como o presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Mato Grosso, o senhor Max Russi, a deputada estadual Janaína Riva, os deputados estaduais Chico Guarnieri, Wilson Santos e o senador Wellington Fagundes, entre outras autoridades, além do diretor executivo da entidade, Wellington Andrade. A agenda teve como foco uma audiência com o ministro do STF, o senhor Flávio Dino, relator da ação direta de inconstitucionalidade contra a lei que proíbe a concessão de benefícios fiscais e de terrenos públicos por empresas signatárias de acordos comerciais que imponham restrições à expansão da atividade agropecuária e ampliem desigualdades regionais. Em dezembro de 24, o ministro Flávio Dino suspendeu a validade da lei do estado de Mato Grosso. A ProSoja Mato Grosso busca agora a reversão da decisão, já que a moratória da soja tem prejudicado o desenvolvimento de muitos municípios no estado. Para fechar, abre aspas para Lucas Costa Weber, presidente da ProSoja MT. Estivemos aqui no STF, em Brasília, onde tivemos uma audiência com o ministro Flávio Dino, falando sobre a constitucionalidade da lei proposta pelo deputado Gilberto Catani e outros coautores da Assembleia Legislativa de Mato Grosso, que trata sobre a moratória da soja. Estiveram comigo alguns parlamentares que também discutiram os impactos negativos que a moratória causa para Mato Grosso. Estamos confiantes que vamos avançar a partir dessa conversa para buscar justiça para os produtores e para a economia do estado mato-grossense. Vejamos como corre a partir de agora e qual será o papel de Flávio Dino nessa decisão. Flávio Dino hoje em quase todas as manchetes do Bom Dia Agronegócio. 8 horas e 33 minutos pelo horário de Brasília. Dadas as manchetes, vamos entender como é que está o mercado da soja, dos grãos, já que hoje é quinta-feira, dia de Quinta com a Pátria, aqui no Bom Dia Agronegócio. Vamos para o nosso quadro de entrevistas. Bom, senhoras e senhores, se hoje é quinta-feira, é dia da gente receber Matheus Pereira, diretor da Pátria Agronegócios, já nos fazendo companhia na manhã de hoje. Matheus, bom dia, meu amigo, seja bem-vindo. Dali Carla, bom dia a ti, minha amiga, todo mundo que está nos assistindo por agora. Bora lá, uma quinta-feira agitada pela frente, se Deus quiser. É verdade, se Deus quiser. Matheus Pereira, eu vou, antes da gente entender Chicago, quero entender de ti como é que nós estamos colhendo a nossa soja e escoando. O que está me preocupando é o certo atraso que os embarques brasileiros ainda estão apontando, ainda estão registrando esse atravancamento. Quero entender como é que isso está impactando o nosso mercado e as decisões dos produtores brasileiros. Carla, primeiro contextualizando o cenário atual, né, logístico da safra brasileira. A gente tem que lembrar que já era esperado, né, um atraso no início da colheita da soja brasileira 2025 por conta daqueles decorrentes problemas de atraso de início.
Diferente do ciclo passado, né, do retrasado, onde o Mato Grosso, Paraná conseguiram, né, por chuvas que chegaram em setembro e até agosto, em algumas regiões, conseguiram iniciar, né, a semeadura da soja de maneira mais antecipada. Agora, nesse ciclo safra 24-25, né, a gente teve aquela dificuldade inicial, meses muito quentes e secos, setembro, outubro, o que inviabilizou aquele início, né, aquele pontapé de semeadura da soja no Brasil. Então já era esperado, né, por consequência, por calendário, por ciclo fenológico natural da soja, que a gente teria um início um pouco mais lento, esse ciclo safra. Esse início ele foi intensificado, tá, da colheita no brasileira por excessos pluviométricos, não só nesses estados que iniciariam os trabalhos de campo durante os meses de janeiro, durante o começo de fevereiro, mas também em regiões portuárias, Carla. A gente vale recordar aqui que grande parte, né, dos portos, em especial do Paraná e São Paulo, né, os dois principais hoje canais de escoamento do Brasil, juntamente com partes aí já do Arco Norte, tivemos índices pluviométricos bem acima da média nos últimos 30, 40 dias, né, que veio dificultando realmente esse livre escoamento, Carla. Então, o cenário, né, a contextualização, ela é de atrasos que já eram esperados e que foram intensificados por intempéries climáticas. E que agora, né, Carla, gradativamente começa a dar um ar, né, um cenário realmente de regularidade. Tanto chuvas mais equilibradas, não ausência, mas equilíbrio delas, né, na região central brasileira, que dá essa permissão do trabalho de campo evoluir muito bem e está evoluindo. Vale notar que a última semana na atualização da Pátria foi a melhor semana em desempenho de trabalho de campo da história do Brasil. A gente teve um salto, né, marginal muito intenso na última semana para aquele período, né, uma capacidade de mecanização muito grande aqui na região central brasileira, o que permitiu realmente um avanço mais vertiginoso. Então, atrasamos, Carla, atrasamos esse calendário. A soja, o ciclo da soja, o ciclo mercadológico da soja e logístico, ele está atrasado em cerca de 2 semanas aqui no Brasil. Matheus, isso tira, de alguma forma, parte da nossa competitividade nesse momento? Nós poderíamos estar embarcando mais soja, fazendo mais negócios. Isso muda o nosso cenário comercial ou não? A gente vai conseguindo compensar as situações, enfim, e vai se ajustando a esse momento que o Brasil está vivendo. Carla, bom ponto a ser tocado. Realmente a gente não perde competitividade. A gente só gera ansiedade no mercado. É natural que nessa época do ano, né, com a aceleração da colheita mais intensa no Brasil, teríamos, né, prêmios em franca queda, teríamos realmente uma sangria agressiva no mercado, enquanto que no atual momento a gente vê ainda mercado sustentado. A gente teve até no início dessa semana, Carla, média Brasil registrando mais de R$ 1 por saca de alta nas ofertas já da soja disponível agora para 2025. Então, temos sim um mercado por agora, Carla, que não gera ansiedade, cria sustentação nos prêmios pela escassez do grão hoje comercializável para ser colocado para fora do Brasil. Tá? Não estou falando de escassez do grão produzido ou em processo de colheita, o comercializável. A compradora chinesa, as grandes trades, quando vem ao Brasil fazer a originação da soja, a originação está ainda dificultosa. Ela está desengasgando, porém ainda, né, muito mais trabalhosa nessa época do ano. Estamos falando da segunda metade de fevereiro, quando comparado com o ano regular, como foi o ano passado, o ano retrasado, anos, né, aonde que a segunda metade de fevereiro teríamos já, né, a plena disponibilidade do grão. O que é isso? As principais regiões produtoras no Brasil já com grão sobrando para ser exportado, ser vendido tanto para a indústria quanto para consumidor interno. Então, não há essa preocupação. Há mais realmente pontos até de oportunidade no mercado por agora, criando essa sustentação de prêmios, prêmios que trabalham no positivo aqui no mercado brasileiro, mesmo o Chicago já mostrando, né, sustentabilidade acima desses US$ 10 por bushel, Carla. Temos sim pontos aí até de favoráveis, né, ao mercado brasileiro, Carla. Matheus, isso faz com que o produtor, ele nesse momento está tendo que dividir muito a sua energia e as suas atenções. Então, nós temos a necessidade de olhar esses preços, a necessidade de entender quando essa soja vai ser embarcada, enfim, como é que ela vai ser escoada, ao mesmo tempo em que ele está olhando, por exemplo, para a necessidade também de avançar com o plantio da segunda safra de milho. Que momento é esse para o produtor? Ele olha esses preços, em que cenário
para o produtor esses preços se encaixam? Ainda dão certa margem para o produtor ou dão espaço para ele pensar um pouco mais e se ele precisar vender no segundo semestre, como nós em outra ocasião já comentamos aqui, ele pode encontrar preços um pouco mais altos, mas vai ter o custo de carregar essa soja? Que cenário é esse para o produtor diante do momento que você acabou de nos descrever? Carla, os valores de hoje exercidos no Brasil, em grande parte dele, tá? Mais uma vez, não há como criar generalismos, né? O Brasil, ela, enfim, tem os cenários são muito plurais no Brasil, são muito diversificados, né? A gente hoje analisar a soja dentro do estado da Rondônia tem uma extrema diferença já com o noroeste do Mato Grosso, que já é extremamente diferente do mercado do Pará, que está todos ali dentro de um raio de 400, 500 quilômetros de raio. Então, assim, são análises, né, que a gente não tem como criar uma generalização para todas as localidades do Brasil. Mas, em grande parte delas, os valores hoje exercidos da soja no Brasil, eles são remuneradores àqueles que fizeram boas compras, Carla. Vale lembrar que potássio, por exemplo, né, o fertilizante mineral mais usado aí no cultivo da soja juntamente com fosfatados, né, foi um fertilizante que subiu dentre o começo do ano passado até julho, agosto, aonde ainda tinha grande parte dos produtores rurais indo às compras, tivemos altas de mais de 20% nos preços do potássio observado no ano passado. Fosfatados subiram também cerca de 10, 15%, depende muito da fonte fosfatada observada, né, Uhum. em cada região do Brasil. Porém, o que difere hoje, aquele produtor que olha os preços da soja, faz a conta na ponta do lápis e vê dinheiro sobrando, é aquele que comprou bem, tá, Carla? Aquele que foi bem assessorado, que tinha a pátria do lado, realmente conseguiu enxergar essa capacidade de valorização do mercado de insumos, né? E evitou fazer compras na boca de plantio lá no ciclo, no início do ciclo 24, 25. Tá, Carla? Então, é um cenário que, como eu já disse, não dá para generalizar. Então, criando essa contextualização de quem comprou bem, a gente vê que ainda, né, são preços remuneradores. Agora, são preços extremamente agradáveis? Aí já são assuntos, assim, são assuntos distintos, né, Carla? Que a grande parte dos produtores esperavam por preços maiores, como sempre, é normal, natural. É característica, né, de todo produtor ser otimista em ter realmente essa esperança de preços melhores. Porém, alerta que no curto prazo a gente deve ter realmente, com a aceleração da colheita, preços ainda sofrendo, né, com excesso produtivo aqui na região interiorana do Brasil, Carla. Então, a preocupação ela ainda é grande. A gente não passou pela essa sazonalidade negativa, ela foi atrasada. Como eu disse já na pergunta passada, estamos com um ciclo mercadológico da soja com cerca de 2 semanas de atraso. Nesse mesmo período, no ano passado, em anos normais, já teríamos, né, um mercado mais pressionado pelo excedente produtivo, que é o quê? Todo mundo colhendo, soja plena disponível, muito fácil fazer a originação do produto. Então, algo que deve acontecer com 2 semanas de atraso ao final de fevereiro, começo de março, que realmente vai gerando um pouco mais de preocupação ao mercado no curto prazo, Carla. Segurar um segundo semestre é aquela velha história da ponta do lápis. A gente segurar um segundo semestre, a gente sai da regra mais básica de todas no mercado, que é a sazonalidade do mercado. Que é o quê? Aquelas tendências que sempre se repetem na mesma época do ano. É normal, e todo ano a gente vê essa ladainha falando que o mercado da soja vai derreter durante a colheita. É normal a gente ter pressões aos preços da soja em anos regulares de produção, aqui no Brasil, nos Estados Unidos, na Argentina, no Paraguai, enfim, no Uruguai agora, com plena expansão de área produtiva. É normal, durante o processo de colheita, a gente sofrer essas pressões. Sim. Agora, grande parte da base produtiva tem que saber tolerar ou evitar esses fluxos, né, negativos do mercado com essas sazonalidades negativas durante o processo de colheita, cara. Então, um segundo semestre, sim, a gente enxerga o mercado se recuperando, uma demanda extremamente aquecida. China precisa de muita soja esse ano, dando preferência já ao Brasil. Isso acontece já desde 2019, não é novidade. Às vezes a gente vê as pessoas falando isso como novidade, não tem novidade nenhuma no mercado, muito cuidado. Quem está floreando demais o pavão, onde o pavão, enfim, já é uma galinha choca. A China hoje é extremamente dependente da produção brasileira. Tá? Então, essa dependência ela é multa. Nós não somos cachorro de chinês. Chinês não é cachorro do Brasil. A gente apenas tem uma relação mútua, consensual, uma relação que realmente ela é saudável para os dois lados e que a China está concentrada ao produto brasileiro, que deve realmente bater mais um recorde de importação em 25.
por um rebanho animal total nunca observado no território chinês. Tanto de rebanho suíno, aves, peixes, tudo que é alimentado com o nosso produto, Carlos. Então, sim, é uma demanda que deve consumir, né, a grande parte dessa soja, desse superávit produtivo no Brasil desse ano, que já supera aí quase 10 milhões de toneladas sobre o nosso último recorde produtivo há 2 anos atrás, cara. Matheus, esse é o nosso fiel da balança para que os preços, por exemplo, não estejam mais pressionados, mesmo que nós já tivéssemos passado por esse ciclo ou este momento de sazonalidade negativa, como você pontuou. Nós estamos atrasados em 2 semanas, né, no nosso ciclo mercadológico da soja no Brasil. Se tivéssemos num tempo normal ou não, essa demanda intensa, né, que a China precisando da nossa soja e dando preferência à soja do Brasil, esse é o nosso fiel da balança para prêmios, para a formação de preços nos portos, isso tudo independente do que acontece em Chicago, que, claro, vai ter a sua influência, mas essa demanda e essa preferência da soja ou da China pela soja do Brasil é o que continua e permanece sendo o nosso fiel da balança? Sim, cara, sem dúvida alguma, assim, essa demanda concentrada ao Brasil, essa relação comercial atrituosa entre Estados Unidos e China, que já se prolonga desde 2018, tem nada de novo com a chegada de Trump por agora. É figurinha repetida falar que China vai entrar em embate comercial com os norte-americanos, já está em embate já desde Exato. 2018. Então, assim, não há nada de novo a ser extraído dessa relação, né, comercial entre os norte-americanos e os asiáticos. Então, a concentração ela é intensa ao nosso produto brasileiro. A relação do Brasil com o mercado internacional em Chicago, ela vem sendo perdida cada vez mais com os preços em Chicago. Tá? Muito cuidado, aqueles que estão ali tentando proteger soja dentro do Brasil, fazendo travas em Chicago. Infelizmente, tem casos aí de cooperativas dentro do Mato Grosso que chegaram até a pátria esse ano, colocaram grandes posições, né? Tentando proteger as casas da soja em Chicago, que agora estão em péssimas condições financeiras. Então, o mercado brasileiro ele anda por pernas próprias. Ele tem perdido cada vez mais a correlação com os preços em Chicago. Fazer operações em Chicago para proteger preço em soja é interessante, desde que você seja um exímio especulador, desde que você entenda muito bem a ferramenta, desde que Sim. você saiba que aquela ferramenta está sendo usada não vai ter correlação com o teu mercado físico. Tá? Agora, aqui no Brasil, realmente as pernas são próprias, estamos andando realmente com uma demanda muito concentrada ao nosso país e o principal direcionador de preço ao nosso Brasil, desde 2018 e 2019, cara, tem sido em especial prêmios de exportação e, em segundo lugar, câmbio aqui no nosso país. E câmbio a gente sabe que não tem análise fundamentalista que correlacione com a soja, realmente é algo voltado mais, né, a um cenário político, hoje fiscal, hoje jurídico, né, que traz toda essa insegurança e essa evasão cambial. Mas, sim, a gente tem um mercado, essa nova equação formulada, né, aos preços da soja no Brasil, uma demanda pujante concentrada no nosso país, e por mais que tenhamos crescimento de produção, temos sim uma boca a ser alimentada com a nossa soja, é o que deve direcionar preços aí ao longo de 2025, Carla. Matheus, embora o nosso tempo seja curtinho para essa pergunta do Kleberson, vou te fazer mesmo assim, mas que a gente tenha pouquinho tempo para responder e na semana que vem a gente se estende sobre esse assunto. Bom dia a todos, especialmente a Carla e Matheus. Obrigada, Kleberson. Tenho uma pergunta para o Matheus. O que você nos fala sobre essa alta no preço do milho? Esse assunto tá bom, hein, Matheus? Bom, Kleberson. A gente acaba, muitas das vezes, concentrando muito no mercado da soja por agora, né? Que é o mercado talvez de maior atenção no atual momento, mas o milho também muito ponto de atenção. O mercado do milho, sim, justifica especulamente a alta, tá? Tivemos ali atrás de safra, como eu disse, toda a consequência observada do mercado da soja, que colocou o calendário mercadológico da soja com atraso de 2 semanas, respinga sobre o mercado do milho. A gente encerra hoje. Hoje já são dia 20, hoje é dia 20 de fevereiro. Encerramos hoje, em teoria, a janela ideal de semeadura do milho segunda safra na região do Cerrado brasileiro. Aquele produtor que opta ainda por semear milho fora dessa janela ideal, que encerra hoje, dia 20 de fevereiro, ele começa a tomar riscos, né, de faltar chuvas lá no comecinho de maio ou até no final de abril, riscos, né, que acabam que, dependendo de preços ou relação de custos, são riscos que acabam compensando. Então o mercado está entendendo, ele consegue absorver que esses atrasos da soja, por consequência, atrasando, né, o cultivo do milho, colocou realmente uma
uma dificuldade na formação da área do milho segunda safra. A Pátria até, no seu levantamento atualizado no dia 11 de fevereiro agora, foi enviado aqui por Notícias Agrícolas, tivemos até uma redução de área projetada do milho segunda safra no Brasil, já para esse ciclo 25, decorrente de atraso de semeadura. A gente já vê grande parte dos clientes Pátria hoje, distribuídos por todo o nosso país, mais de 2 mil clientes em todas as áreas produtoras de soja e milho do nosso Brasil. Já são muitos clientes hoje que optam, né, já por um cultivo alternativo de segunda safra. Já concluindo o milho, já partindo para um sorgo, para um gergelim, para um girassol, para um arroz até em algumas regiões, um trigo já de safrinha também em pequenas localidades. Então é justificável sim essas altas ao mercado do milho, mas muito cuidado. Tá? Grande parte do fomento das altas de um segundo semestre ao milho brasileiro vem por estopim da exportação. E este ano, né, todos os nossos principais consumidores de milho, até o momento, têm projeções climáticas de ter uma safra regular, em especial no hemisfério norte. Pode ser que esses grandes consumidores de milho, no caso em especial China, que é um grande catalisador de compra do milho brasileiro, possa não precisar do nosso milho especificamente no segundo semestre. Eu olharia com muito carinho, viu, Kleberson, aos preços ofertados hoje de milho, segunda safra aqui no Brasil, meu amigo. Matheus, quero muito te agradecer, meu amigo. Sempre bom estar contigo. Vamos trazer mais informações, portanto, na próxima semana. Vamos falar um pouquinho mais de milho. Como você falou, às vezes a gente foca um pouquinho mais na soja por naturalidade, mas vamos falar mais de milho na semana que vem. Muito obrigada, meu amigo. Um ótimo restinho de semana para você. Muita saúde, que eu sei que você está se recuperando para tocar esse seu barco, que está a todo vapor. Obrigada. Grande abraço a ti, minha amiga, a todos que são os bastidores aí no Notícias Agrícolas e a todos que estão nos assistindo por agora. Fiquem com Deus. Até semana que vem. Até semana que vem. Fique com Deus você também. Amém. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, senhoras e senhores, só para finalizar com o comentário do Leandro Denardim, atualização sobre a expectativa da safra brasileira. O Rio Grande do Sul deve colher abaixo de 18 milhões de toneladas de soja. É por aí, viu, Leandro? O último número da pátria é de pouco mais de 165 milhões de toneladas, já fazendo esse ajuste, considerando essa perda no Rio Grande do Sul e em outros pontos, como Mato Grosso do Sul também perdeu, enfim, estamos de olho nessas informações. Inclusive, na sequência, tem o Realidades das Safras com o Guilherme Dorigatti, para você acompanhar aqui na nossa programação da TV Notícias Agrícolas e ter mais detalhes sobre esse assunto, viu, Leandro? Continue conosco. A nossa programação segue para que você seja o produtor rural mais bem informado do Brasil. Bom dia e bons negócios.